Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é lidando com objeções em vendas. Tópicos a serem abordados nessa aula: o que são objeções, lidando com objeções e vencendo-as. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar objeções, analisar as objeções e como superá-las, definir um roteiro para vencer objeções. Tem um anúncio aqui de jornal, eu não sei se é real ou não, mas ele é bem interessante porque ele traz um exemplo claro de como você lida com uma objeção de uma forma muito sutil e muito inteligente. O anúncio diz o seguinte: somos um restaurante pequeno e casual no centro da cidade. Estamos à procura de músicos para tocarem de graça em nosso restaurante, podendo assim promover a sua música e vender os seus CDs. Este não é um emprego diário, e sim para eventos especiais que eventualmente se tornarão diários, uma vez que a resposta do público deva ser positiva. Preferimos que toquem jazz, rock e outros ritmos mais leves, de todo o mundo e de várias culturas. Está interessado em promover seu trabalho? Então comunique conosco o mais rápido possível. Esse foi o anúncio, olha aí, está vendendo a possibilidade de alguém lá tocar no restaurante. Muito criativo foi a resposta de um músico para o restaurante. Feliz Ano Novo! Eu sou um músico com uma casa grande, à procura de um dono de restaurante que venha à minha casa promover o seu negócio, fazendo comida de graça para mim e meus amigos. Isso não aconteceria diariamente, mas a princípio em eventos especiais, os quais poderão eventualmente crescer e tornar-se algo grande e diário. Se a sua resposta for positiva, preferimos carne de primeira e refeições exóticas. Você está interessado em promover o seu restaurante? Então comunique conosco urgentemente. Percebam aí que o restaurante, fez uma chamada querendo contratar um músico, enfim, e o músico fez a mesma coisa querendo contratar o dono de um restaurante. Isso é um jeito de você lidar com uma objeção. Por quê? Porque ele mostrou que, claro, o trabalho dele também tem seu valor e, portanto, não faria sentido oferecer o trabalho de graça. Ele inverteu a situação. E a objeção é isso, esse obstáculo que você tem que, de alguma forma, inverter, trazer o cliente para o seu lado para continuar o processo de venda. Aqui eu trouxe alguns verbos de ouro quando a gente fala em objeções. A gente viu na aula anterior vários tipos de objeções. Aqui como é que a gente vai tratar dessas objeções. Verbos de ouro. Primeiro, esvaziar. Ouvir com cortesia até o fim, olhando nos olhos, sem interromper, com interesse ativo. Olha aí a ideia da comunicação com inteligência social também na hora de você lidar com a objeção. Mantenha a empatia, Então, esvazia, ouve o que ele está dizendo. Por mais que você não concorde, por mais que você acredite que aquilo não faça sentido, tem que ouvir, tem que esvaziar. Reconstitui. Enfraqueça a objeção, repetindo suas palavras. Acalme a pessoa, demonstre interesse por ela. Olha aí, você reconstitui o que ela disse, Então você está me dizendo que está caro o meu produto, está caro o meu serviço. Então você está dizendo que não tem tempo. É essa a ideia de você reconstruir. Pontos de acordo, Você ouviu, ele esvaziou. Então você reconstituiu, ele compreendeu. Você entende e ele se sentirá acariciado. Ou seja, ouve o que ele está dizendo, repete, confirma o que ele está dizendo e aí você traz a discussão para o mesmo nível, o mesmo patamar. Depois você limita, é um dos verbos mais importantes. Pelo que eu entendi, esse é o único motivo. Se não fosse isso, você concordaria comigo? Limita, fecha o escopo da objeção. É só isso aqui que está pegando na discussão, na negociação, limita ela, não deixa ter muitas objeções para você lidar ao mesmo tempo. Reduz, limita. Transfere, explique o sucesso ocorrido em outra situação e desperte a curiosidade. Olha, cliente X também se apegou nesse ponto do preço, mas percebeu que depois teve enormes benefícios, então você transfere isso. E fecha. Após enfraquecer objeções, reconstituir ideias, concordar, limitar a objeção e transferir, você gera confiança. Então, se você estiver ali na hora e lidar com objeção, pensa nesses verbos de ouro para você conduzir o processo e conseguir continuar fazendo a venda.
Aqui tem uns faça e não faça, né? Ó, o que você deve fazer? Mantenha espírito positivo, demonstre interesse e escute com atenção, parafraseie o que o cliente tiver dito. Ah, então o senhor está me dizendo que, ó, parafraseia o que ele está falando. Mantenha o controle da conversa e de si mesmo, lá, inteligência emocional, mantenha-se calmo, tranquilo. Faça perguntas para sondar as informações adicionais. Deixe o cliente responder as suas próprias perguntas e encontrar as suas próprias soluções. Não fica colocando palavras na boca do cliente ou não deixa que ele termine as suas frases, você fica já concluindo, deixa ele falar. Mostre como as vantagens que o produto oferece superam as objeções. Ó, foca no benefício que o produto traz. Seja preciso e específico nas suas respostas, né? Sem muito lenga-lenga, sem muita enrolação. Seja preciso. Isso é o que você deve fazer. O que você não deve fazer? Não se ponha na defensiva e nem se irrite. Não demonstre indiferença nem aborrecimento. Não deixe o cliente achar que você não está levando a sério. Não fale demais e nem discuta com o cliente. Não tente responder a objeções irrelevantes. Ou seja, se a objeção não é relevante, se você percebe que isso não é um problema para você caminhar para o fechamento de venda, não fica entrando, né, em detalhes, deixa passar essa objeção. Não reaja a objeções com sim, mas, né, nem interrompa o cliente. Você tem que trabalhar a objeção, parafraseando o que ele disse e levando para a situação de limitar, né, e eliminar a objeção. Não exagere na reação para não aumentar a importância da objeção. Né? Se ele coloca uma objeção que para você é muito importante e você dá sinais que isso é muito importante, você fica enfraquecido na negociação. Não se afobe na hora de responder. Responda com calma, com tranquilidade. Faça o nosso curso de inteligência emocional, também vai te ajudar no processo de negociação. Aí tem um método que eu acho bem bacana, que é o método do pensa, pensou, descobriu. Né? Pensa, pensou, descobriu. Que é para ajudar você a lidar com objeção. Como é que você usa isso? Olha, pensa, pensou, descobriu. Eu entendo que o senhor pensa assim. Outras pessoas, olha aí, pensou, né? Pensaram a mesma coisa, porém descobriram que há benefícios a se usar o produto, né, o serviço, enfim, como por exemplo, você coloca lá os benefícios do produto. Então, pensa, pensou, descobriu. Eu entendo o que o senhor pensa. E muitas pessoas pensavam assim, mas descobriram que, então você ameniza a situação também da objeção usando o pensa, pensou, descobriu. Isso é um método para você combater a objeção. Nunca prossiga se o cliente ainda estiver incomodado com algum aspecto. Não queira pular a etapa. Né? Se você percebeu que o cliente ainda não está satisfeito, não adianta você querer pular etapas, é melhor você resolver essa questão para daí sim você caminhar para o fechamento de venda, né? Ó, percebo que a senhora está preocupada com o ponto que você colocou. Pode me dizer o que incomoda? Tenta, né, trazer o ponto para discutir, para resolvê-lo, para daí sim você caminhar. Quanto mais tempo você investir nesse processo de investigação, de discussão, mais fácil vai ser você fechar a venda e com certeza terão menos objeções, né? Se você fica deixando muito ponto e achando que a venda está caminhando tudo bem, tudo tranquilo, pode ser que lá na hora de simplesmente o cliente pagar o produto e levar, ele vai falar que não quer. E aí vai ser uma surpresa para você, por que ele não quer? Parecia que estava tudo tão bem, é porque você não foi fazendo esses fechamentos parciais, percebendo os movimentos do cliente, fechando as objeções, delimitando, enfim, deixando o cliente confortável para a compra. Então, dê todo o conforto e a explicação necessário. Por isso que é importante você conhecer muito bem o produto que você está vendendo, o serviço que você está oferecendo e conhecer muito bem o cliente. Quando você conhece o cliente, conhece bem o produto, é mais fácil você ir passando as fases sem precisar, né, ir levando esses incômodos para descobrir na hora do fechamento que não vai ter venda. Agora, e se o cliente não for uma pessoa, se o cliente for uma empresa, como é que a gente faz, né? Se não estou negociando com uma pessoa. Aí, o que acontece? Eu preciso descobrir quem que é o tomador de decisão, eu preciso mapear o processo para saber se a pessoa que eu estou lidando é o tomador de decisão ou não, se tem mais pessoas envolvidas no processo, quem são os influenciadores do processo, por exemplo, imagina que eu estou vendendo um sistema, né, de software para uma empresa. Quem é o influenciador? É o usuário, que é o que vai usar o meu sistema? Ele é o usuário, ele vai influenciar, claro, ele pode dizer que o sistema é bom, funciona, enfim, mas ele com certeza não tem o poder de compra.
vai ter que ter alguém técnico validando aquela solução. Se aquela solução está de acordo com o que a empresa tem como políticas, né? Se faz sentido, tem aderência com o que a empresa está usando. Provavelmente vai ter o departamento jurídico para validar o contrato, se faz sentido, não faz sentido. O administrativo, que geralmente quem tem o orçamento para fazer a compra. Então é diferente vender para a empresa, por quê? Porque o processo é um pouco maior. Você precisa mapear mais quem é o tomador de decisão dentro de uma organização, não necessariamente a pessoa que você está lidando, que é diferente, geralmente, quando está lidando com a pessoa, que ela é o tomador de decisão, ou do máximo ela vai consultar o marido, a esposa, enfim, né, o chefe, o filho, para tomar a decisão. Na empresa, o processo é mais amplo. Às vezes tem um departamento de compras, né? Às vezes tem um patrocinador dentro da organização, quem quer aquilo, talvez seja o dono da empresa, mas ele não vai diretamente comprar, ele manda lá o comprador, enfim. Tem que achar, tem que fazer esse mapeamento e achar quem é o tomador de decisão para você tentar influenciar essa pessoa e falar a linguagem dessa pessoa, negociar com essa pessoa para que o seu produto, o seu serviço então seja adquirido. Qual que é o grande segredo para você vender para a empresa? É mapear o processo, né? Além de mapear o processo, mapear os perfis das pessoas envolvidas no processo. Porque lembre-se que, por mais que você esteja fazendo uma venda B2B, né, uma business to business, uma venda para a empresa, são pessoas que estão tomando decisões. Então você precisa conhecer os tipos psicológicos dessas pessoas e mapear esse processo para entender como é que é todo o processo de venda, né, de oferecer produtos e serviços para aquela organização. O que muda é só isso. O processo é mais amplo, tem mais gente envolvida no processo de tomar decisão e no processo de conhecer, validar o seu produto, o seu serviço. Um grande ponto para a gente pensar quando a gente lida com objeções é o seguinte, né? Relacionamento com o cliente é tudo. E a gente sempre precisa pensar em criar valor para o cliente. Criar valor para o cliente significa você trabalhar com sinergia, né, com um propósito, entregar de fato resultados para o cliente. E aí tem aqui uma escala, né, que você como vendedor, você está negociando basicamente preço, né, se é uma commodity, se é um produto, se é um serviço, você como fornecedor, você como provedor, você como consultor, já está num nível mais de oferecer experiências, né, tem mais perícia, enfim. O grande lance para você conseguir ser um vendedor, um bom vendedor por uma organização, você conseguir ser um parceiro estratégico para o seu cliente, né? E o que é um parceiro estratégico? É um cara que tem sinergia, propósito com a organização, né? Entende o que a organização precisa e mostra isso através de resultados, né? Consegue trazer as melhores soluções para aquela organização. Então o foco para você vender para uma empresa é você se tornar um parceiro estratégico, ou seja, você criar valor para aquela organização. Quanto mais valor você criar, mais fácil será o seu processo de vendas, né? Quanto menos valor você criar, mais focado você vai estar em ser um vendedor a disputar preço e produto, falar preço e produto. Quando você sobe esse nível, né, e caminha para ser um parceiro estratégico, aí você está entregando resultado, sinergia, propósito, você está muito mais atrelado, né, com a organização e, portanto, o processo de venda é muito mais fácil para você. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre lidando com objeções em vendas. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de frequentar nossas redes sociais. Até lá!